Olá, professor Ney Rosauro aqui, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de mais de 40 anos como professor. Gostaria de dar umas dicas como estruturar as aulas e também a avaliação dos alunos. Para mim, o principal ponto do sucesso do aprendizado vem da organização. O aluno brasileiro, o aluno latino, é muito talentoso, mas falta organização, falta método. Então, eu acho que o professor é uma pessoa muito importante, não só para ensinar o aluno a tocar, mas para ensinar ele a se organizar, para estudar, focar no estudo, para tirar o melhor resultado no menor espaço de tempo. Para isso, é fundamental o professor ter um currículo. E esse currículo tem que ser gradativo, começar fácil e aos poucos evoluindo o grau de dificuldade. Ao meu ver, um bom currículo, a ferramenta principal deveria ser um método. Vamos dizer, o meu método de caixa clara, que é gradativo e vai desde o começo até o fim, ou algum outro método, mas que seja um método que trabalhe todas as dificuldades. Existem no mercado vários métodos, por exemplo, temos métodos, estudos para tímpano, estudos para caixa, mas muitas vezes o estudo 1 é mais difícil que os outros 20. Então, vamos dizer, vai estudar caixa clara, e já no primeiro exercício já tem rulo, apogiaturas, isso eu acho que não é bem distribuído a pedagogia, a didática. Então é importante começar com coisas fáceis que o aluno pode entender e tocar bem e aos poucos, gradativamente, ficando mais difícil. O importante realmente não importa o que ele toca, mas tocar bem tocado. Então é melhor pegar uma coisa fácil e tocar bem do que pegar uma coisa difícil e ficar brigando ali e não conseguir tirar um bom resultado. Gostaria de explicar um pouco mais essa questão de ter um método. Por exemplo, eu tenho um método que chama Vibes, Etudes and Songs. É um método de vibrafone. Começa com exercícios para abafar as baquetas. Depois passa exercícios do pedal. Depois tem umas músicas simples que vão ficando um pouquinho mais difíceis, e no final tem uma música final chamada My Dear Friend, que vai usar o abafamento, os estudos de pedal e o conhecimento já musical que ele tem. Geralmente, quando eu já vi muitos alunos pegam esse método, pegam o método e já vão direto para a última música. Então, quer dizer, ou se não, por exemplo, esses dias mesmo eu tive experiência com um aluno. Eu dei o método para ele, ele estudou o exercício número 1, pulou para o exercício número 3. Mas peraí, por que não fez o 2? O 2 é importantíssimo, o 1 são notas simples, o 2 são escalas. E daí do 3 ele já queria pular para o 6, vai pulando. Não, isso não é bom. Se tem um método, ainda mais um método que é feito degrau por degrau, tenha paciência, faz todos. No método de caixa, tenha paciência, vai fazendo um atrás do outro. À medida que um vai ficando melhor, você passa para o outro. Outro exemplo, por exemplo, o meu concerto de marimba, ou o meu prelúdio número 1. Muitas pessoas querem tocar e já querem tocar direto o concerto ou o prelúdio. Não, espera aí. Por exemplo, antes de tocar o prelúdio, é importante que você toque as children's songs, as cirandinhas. Então, pegar umas peças mais fáceis, Yellow After the Rain, começar bem fácil e depois, aos poucos, você vai passando adiante. Eu já vi, por exemplo, escolas onde a peça que o aluno ia tocar, a Mexican Dance do Gordon Stout, ou o meu concerto de marimba. Isso, se a peça é muito difícil, o aluno vai ficar frustrado, vai tentar por meses tocar a peça, não vai conseguir tocar. Então, volta atrás, faz a coisa fácil, bem feitinha, e quando chegar para a coisa difícil, vai ter já o aspecto técnico pronto. Sobre a estrutura das aulas. Ao meu ver, a melhor forma, e a forma que eu trabalho com meus alunos, é dividir a aula mais ou menos em 3 momentos. Primeiro, quando o aluno chega,
cobrar a lição de casa. Ver o que ele fez, ver o que pode ser melhor, dar a devida nota, que depois a gente vai conversar sobre isso. Dar um tempinho, relax, depois, segunda parte da aula, passar os exercícios para a próxima aula. Dar um relax entre uma parte e a outra. E na terceira parte, que o professor vai ser criativo, de acordo com a necessidade e com o interesse de cada aluno, ele pode pegar exercícios de outros métodos e completar o dever de casa, ou completar o interesse, o aprendizado do aluno. Uma vez que nós temos já um currículo e um formato da aula, agora outros fatores importantes seria como o aluno vai organizar o seu rendimento. É importantíssimo para o aluno ter um caderno ou que seja um app. Tá? Agora, que não perca o app. O bom do caderno já é meio fora de moda, mas o caderno está ali. E o aluno tem que anotar nesse caderno primeiro a data da aula, o que ele estudou, qual foi a lição de casa. Depois a gente vai dar a nota para essa aula, é importante ele anotar no caderno. Depois ele anotar os exercícios que ele vai preparar a lição de casa para a próxima aula, anotar, e o professor chamar atenção, cuida aqui a mão para que seja bem, cuida a sua postura das costas, anotar as coisas que são importantes. Para o lado do professor, como a gente vai avaliar esse aluno? Para mim sempre foi um problema a avaliação. Eu não gosto de dar nota muito alta, eu acho que sempre dar 10 para o aluno vai acabar desmotivando ele, ou ele vai achar que ele é o cara e não vai se dedicar muito. Então a melhor forma que eu achei de dar notas é o que eu vou explicar agora. Então, quer dizer, tem que ter um formulário de avaliação didática de cada aluno. Vamos dizer, aqui você põe o nome do fulano, fulano, daí você põe aqui qual o semestre que ele está estudando, e, no caso, o professor, né? Então, primeira aula, vamos dizer, dia 1/1. Então, o que eu vou pôr aqui? Vamos dizer, introdução. Então, o que a gente fez hoje? Mostrei como segurar as baquetas, coisa e tal, e fizemos, tá aí, etc. Agora é o seguinte, nessa primeira aula já marca a lição para a próxima aula. Vamos dizer, a próxima aula vai ser dia 8, então já faz aqui a lição. Isso daqui. Então, na próxima aula, quando o aluno chegar, exercício, ele vai tocar para vocês, o exercício 1, 2, e você vai ver como é que está a nota. Agora, na hora de dar nota, se der de 1 a 10, é muito complicado. O melhor seria ter isto. Se o aluno foi bem, dá um mais. Se o aluno foi mais ou menos, dá um ok. Se o aluno não foi bom, dá um menos. Agora, antes de dar essa nota, é bom você discutir com o aluno. O aluno tocou para você e diz, e daí? Como é que vamos fazer? Você acha que ficou bom mesmo? Você merece um mais? Você merece um ok? E uma vez que chegar a uma conclusão, então dá. Vamos dizer, nessa primeira aula você tirou mais, na outra tirou mais, na outra menos, na outra menos, na outra ok, na outra mais de novo, e assim vai. Então, no fim do semestre, é muito mais fácil você ver, tá vendo? Não é de 1 a 10, é mais ou menos. Então, um aluno que foi assim, que ele está mais ou menos pela metade, merecia talvez um 7, um 6, ou uma coisa assim. Então, eu acho que essa é a melhor forma. Daí, se for o caso, se preciso, pede para o aluno assinar aqui. E outra coisa importante, essa nota vai pôr no caderno do aluno. Tá? Então, vai lá e anota no caderno do aluno essa nota, para que o aluno também saiba de como está sendo a avaliação dele. Vamos falar sobre os alunos. O aprendizado é 80% de duro de trabalho e 20% de talento. Nem sempre o aluno mais talentoso é que o aluno que vai apresentar melhor rendimento.
Muitas vezes o aluno talentoso é muito desconcentrado, não consegue focar. Então vamos dizer que você tem um aluno super talentoso, sempre quer sair fora, quer aprender coisas mais difíceis. Como eu trataria esse aluno? Eu faria um acordo com ele, dizer, não, peraí, nós temos um currículo a seguir. Você primeiro, vamos fazer o seguinte, cada aula você apresenta esses exercícios, mesmo que sejam muito simples para você, mas você tem que apresentar. Se for bem feito, a gente passa adiante. Mas nunca dá privilégio só para passar adiante, para coisas mais difíceis, não. O que está no currículo você vai ter que me apresentar bem apresentado, depois a gente lhe dá liberdade para você voar. E o outro aluno é aquele aluno que não leva jeito para as coisas. Então, o que fazer com esse aluno? Tem muitos professores que dizem para o aluno, ó, desiste, você não vai dar nada. Vou contar um caso muito interessante, que é o meu caso. Eu comecei a tocar percussão com 25 anos e a mão não funcionava. E realmente minha mão esquerda, então, era super dura. Por isso que eu comecei a escrever um método de caixa, porque tudo que a direita fazia, a esquerda fazia também. Então eu tive aula com o professor Luiz Anunciação. Me lembro que depois do primeiro ano do professor Luiz Anunciação, um dia ele falou para mim, Ney, as suas mãos não funcionam, não tá desenvolvendo. Eu aconselho você parar de tocar percussão e voltar para a guitarra, de onde você veio. Eu falei, não, eu realmente quero, meu coração quero, e continuei. Então, tá vendo? Deu certo. Então, a minha experiência que eu tenho com muitos alunos que em algum momento eu tive vontade de dizer desiste, não vai adiante, muitas vezes é porque ele realmente não tem a técnica. Agora, tem uns que já não são o rei do ritmo, não tem muita facilidade. Mas com esses alunos, eu acho que é importante a gente levar. De repente, talvez, é importante, se ele tiver oportunidade, mudar de professor. Talvez o outro professor tenha um approach melhor, que ele vai entender melhor. Mas tem muitos alunos, na minha experiência, muitos alunos que não eram o rei do ritmo, coisa e tal, mas hoje em dia trabalham no campo da música. São pesquisadores, são compositores, trabalham como diretores de orquestra. Quer dizer, mantiveram o amor pela música e fizeram da música um trabalho. E a gente não precisou frustrar eles dizendo desiste, você nunca vai ser nada, que eu acho que é uma coisa muito, muito forte para a gente dizer para uma pessoa. Há algumas dicas importantes para vocês passar para os alunos. Primeiro é o seguinte, quando ele começar a estudar, a tendência do aluno, ele senta, toca 5 minutos, ele já quer levantar, ou já quer conversar com um amigo, ou já quer ver no telefone. Então não consegue, não. Você tem que ensinar ele, fazer ele ver que ele tem que sentar pelo menos 5, 10, 15 minutos sem falar com ninguém, sem pegar no telefone, sem nada. Depois, aos poucos, ele pode dar uma levantadinha, descansar e vai de novo. Nos primeiros 15 minutos, depois passa para 20 minutos, até chegar meia hora. Importante ele ter essa constância. Muitas vezes o aluno não consegue tocar um exercício e sempre está querendo fazer o exercício no tempo. Não, cada vez que não conseguir tocar o exercício, abaixa o andamento. Por quê? Porque o cérebro precisa tempo para aprender a ação motora. Só depois que o cérebro aprender e registrar essa ação motora que a gente vai poder aumentar o andamento do exercício. Um conceito fundamental para você passar para os alunos é que ninguém ensina nada para ninguém. O professor orienta, o professor sugere a forma de estudar. Agora, o aluno é o seu próprio professor. O que significa isso? Quando o aluno for estudar em casa, ele tem que ir fazendo os exercícios e tem que ser capaz de se ouvir, saber se o exercício está bem feito. Não esperar uma semana inteira até encontrar com o professor e o professor dizer que não está bom aqui. Então, o aluno ser o seu próprio professor. Importante que professor e aluno mantenham esse conceito bem claro.
Outro conceito fundamental é que o aluno não deve ser só um instrumentista, um ritmista. Eu acho que à medida que ele começa a estudar música, é bom que ele comece a entrar mais no mundo da música. Comece a saber mais sobre harmonia, sobre melodia, sobre outros instrumentos, tocar outros ritmos. Isso vai fazer ele ser um melhor músico. Isso é muito importante ao longo da jornada. Então, dentro desse conceito, os alunos que estudam mais música erudita, é importante que toquem não só marimba, mas tocar também vibrafone, caixa, tímpanos, percussão múltipla, tentar dividir o tempo. Eu sei que é difícil, 5 instrumentos, como é que você vai fazer? Então, geralmente, o que eu fazia, vamos dizer, numa aula eu faço marimba e caixa, na outra vibrafone e tímpanos, depois, numa outra, eu posso fazer, vamos dizer, multipercussão e marimba, geralmente dividir, eu acho que é a melhor forma, que tentar fazer 5, 6 instrumentos ao mesmo tempo é muita coisa. E tem professores também que preferem, vamos dizer, um semestre concentrar mais na marimba e na caixa, no outro semestre no vibrafone, no tímpano, percussão múltipla. Isso vai ficar a critério do professor. Agora, para os alunos de música popular que só vão aprender ritmo, ou para os alunos mais crianças que vão aprender mais iniciação musical, eu acho que mesmo esses alunos, o professor deveria reservar 5 minutos, só 5 minutos no final da aula, e começar a ensinar o aluno a ler. Esse conhecimento vai ser muito importante ao longo do termo para o aluno. Por exemplo, meu método de caixa, a segunda parte, são exercícios progressivos. Então, pega ali, começo é mínima, semínima, depois passa para colcheia, semicolcheia. Então, só 5 minutos de cada aula, mas assim o aluno já vai sendo introduzido à linguagem musical. É isso, então, que eu tinha para dizer nesse vídeo. Umas dicas sobre como dar aula, estruturação e organização. E dizer também que, como professor é uma profissão que não é bem reconhecida, inclusive financeiramente. Mas para a gente que é professor, não tem nada que dá tanto gosto como a gente vê, vamos dizer, um adulto que começou estudando com a gente de pequeno, hoje em dia talvez seja um profissional ou simplesmente uma outra pessoa com uma outra profissão, mas que tem amor pela música. Então é bom a gente saber que através da nossa música, através do nosso ensino, a gente pode ter ajudado a formar pessoas mais sensíveis com amor à música.